Sim, Alvinegros, sim, voltamos com o nosso podcast Rafael Corneta na área para mais um episódio do podcast Corneta 7, episódio 26, né? Se a gente for contar os do ano passado. Mais uma vez comigo aqui estão o Thiago do perfil Botafogueando e o Marcos também está no Twitter com o BFR Notícias, com o Ponta de Lança, com o perfil próprio dele que é @Marcos com U, né? C13. Vamos falar muito sobre o Botafogo, sobre tudo que aconteceu nesse final de ano, sobre a Copinha, que o jogo decisivo é hoje, né? Quinta-feira, dia que a gente está gravando o podcast. Vamos falar também das contratações que o Botafogo fez, na verdade, que o Eduardo Duran fez, né? Que é o dono do clube, na verdade. Vamos falar das possíveis saídas, das possíveis chegadas, tudo de uma forma bem direta, também não fique cansativo para você. E aí, rapazes, como é que vocês estão? Como é que foi a virada de ano? Viraram ano de Botafogo? Como é que foi essa virada? Eu não virei de Botafogo por motivos de ainda não pude comprar minhas camisas da capa. Eu tenho que casar daqui a 9 dias para quem interessar possa. Então a gente não tem grana para isso. Mas foi bem tranquilo, né? Foi bem tranquilo, porque quando não tem Botafogo as coisas ficam bem tranquilas. Voltou ontem, ontem as notícias já começaram lá com o Gabriel não voltando. Mas estamos aí. Passou a ressaca do ano novo. A gente vai agora aguentar o Uran Futebol e Regatas, ou a gente achava que era Botafogo SA, sei lá, Uran SA, uma coisa assim. Eu não passei de Botafogo não, por motivos de que eu já sou casado, entendeu? E aí existe aí uma certa regulação, uma certa opressão nesse sentido, entendeu? Quando você casa fica mais difícil de usar a calça jeans e a camisa de time. Então é uma situação difícil, mas que eu suportei, né? E vamos lá, né? 2020 chegou e o Botafogo continua Botafogo, né? Algumas notícias aí interessantes, mas uma coisa que vem melhorando desde dezembro, né? Eu acho que desse bobear a gente vai falar disso. Uma coisa que vem melhorando desde dezembro para cá é a interação na internet, né? Dos dirigentes, né? Inclusive a torcida agora está tendo a oportunidade de informar os dirigentes sobre as contratações. Mas enfim, né? Vamos que vamos. Feliz 2020 aí, galera. Botafogo, para quem achou que 2020 começaria com tudo, tá aí. Bom, gente, vamos lá. O elenco se reapresentou ontem. Vamos falar que os jogadores se reapresentaram e a gente começa a pincelar nas contratações. Os goleiros: Gatito, Cavalieri, Saulo Diego. Lateral: Marcinho, Fernando, Lucas Barros e Guilherme. Zagueiros: Marcelo, Carli, Juan Renato e Canu. Volante, meu Deus: Cícero, Bochecha, Wenderson, João Paulo, Thiaguinho, Caio Alexandre, Fernandes e Luiz Otávio. Quase que eu não tive fôlego. Meias, mas o Alex Santana tá como meia. Alex Santana, Leandrinho, Marcos É meio Vinícius. jogador. E Bruno Nazário. Ponta, não se representou ainda o Bruno Nazário, né? Mas já tá no elenco. Pontas: Juan, Luiz Fernando, Luiz Henrique, Lucas Campos e Lecaros. Atacantes: Pedro Raul, Rafael Navarro, do Sub-23, Tanque e Igor Cássio. E aí, rapaziada, felizmente não temos o Gabriel na zaga. Vamos comentar também sobre o Gabriel. Não temos dinheiro, essa é a verdade, não tem como contratar. Não saiu ninguém, então também não tem como contratar ninguém. De salário atrasado, não tem o menor cabimento a gente dar 13 milhões, sendo que a gente tem que arrumar a casa ainda. Cícero, ainda no elenco. E, bom, pelo menos o Diego Souza saiu. Como é que vocês estão avaliando, assim, a priori, esse elenco que o Botafogo montou para dia 18? Cara, é uma enxurrada de volantes, né? E alguns jogadores que a gente não consegue entender, porque além de ninguém conhecer, já é anúncio, já é público que a compensação é empresário. Mas, além disso, tem algumas apostas interessantes, eu até achei nessa montagem do elenco. Por exemplo, o Thiaguinho, que veio do Corinthians, ele, apesar dos números dele no Oeste não serem tão animadores em relação à perda de posse, etc., conversei com alguns corintianos e todos eles me falaram bem sobre o Thiaguinho, inclusive da campanha do título paulista do ano passado. É um jogador muito promissor, segundo eles, e, enfim, tem muito inteligente. O que me causa espanto em relação a essa quantidade de volantes é que o Botafogo produz em casa bons volantes há algum tempo. Talvez seja a posição que a gente produz
os melhores jogadores. E isso vem desde o Gabriel Traíra, jogador do Corinthians agora, passando por Matheus Fernandes. A gente tem o Bochecha no atual elenco, tem o Caio Alexandre no elenco. Tem aí o Enderson. O Enderson foi emprestado? Não, o Enderson ainda está no elenco. O Rickson, que foi emprestado, perdão. E aí, enfim, eu não sei se a mais estratégica é você trazer apostas do que apostar no que te dá dinheiro, né, dentro de casa. Mas, enfim, não são contratações de todos os ruins. Agora, na zaga, o Juan Renato me parece ser uma releitura de 2015 com Renan Fonseca, um ótimo zagueiro ali para a Série B, e olhe lá. E aí vem para a bizarrice do ataque, né? Essa contratação do Lecaros, que é um jogador, é verdade, mas é um pouco bizarrinha se você olhar para o jogador, né? A gente se assusta. O Lecaros é um meme ambulante e eu fico muito preocupado com essa parte física dele, porque a fisiologia, o departamento médico, a nutrição do Botafogo não é tão competente nesse sentido. Isso eu falo baseado nos próprios garotos que sobem da base e demoram anos para conseguir encorpar. E olha que eles já deveriam ter vindo fisicamente mais fortes, né? Porque a gente está falando de uma base de um grande clube. Que, enfim, pelo menos em teoria. Então, é um movimento interessante no mercado, consciente. A gente conseguiu enxugar a folha salarial em 60%, quer dizer, em 40%. A saída do Diego Souza é importantíssima nesse sentido, porque ele ia passar a ganhar R$600 mil com o pagamento integral do Botafogo, e aí é surreal. Mas eu gostei muito da contratação do Pedro Raul. É um jogador que eu acompanhei a reta final ali do Atlético Goianiense na Série B, até por causa do Barroca, e aí foi um jogador que me agradou, que eu acho que pode acrescentar bastante, com um técnico que saiba treinar o time, não com o Valentim. E por fim, achei legal também a inclusão do Rafael Navarro aí nesse elenco, que ele foi contratado para o Sub-20, mas é um jogador que fez 19 gols em 18 jogos ano passado no Atlético Goianiense. Então é promissor. Essa montagem de elenco, então, ela está se assemelhando ao meu entender, uma montagem de 2015, né, para a Série B. Muitas apostas, naquele ano a maioria deu certo, pelo menos para o interesse. E aí, vamos ver, né? Enfim, no geral, eu até estou aprovando a movimentação do Botafogo no mercado, porque a gente não tem mais opção. E graças a Deus, finalmente, alguém levou o Léo Valência embora. Enfim, economizamos com a maior parte dos jogadores que era só peso morto, lançando R$130 mil, o Diego Souza R$600 mil, mas o Cícero ficou, e pelo que eu soube, pelo que eu pude perceber, muito em razão de pedido do Valentim, que quer contar com o jogador de 35 anos que recebe R$250 mil, que vai reduzir por agora, mas vai fazer uma dívida lá para frente. Vamos ver, né? O maior problema no Botafogo, ao meu entender, é o próprio Valentim. Então vamos lá, né? Vou começar falando das contratações, depois eu vou para o elenco. Eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com scout, né, e tudo mais, e que inclusive analisou alguns desses atletas que o Botafogo contratou, e a conclusão dele é que são todos apostas. A gente sabia disso, ok, mas assim, o nível de aposta ele foi tão fundo com o Lecaros, eu não sei como é que pronuncia, mas vou pronunciar Lecaros para seguir a relatoria aí. Eu acho que o nível aposta foi tão bizarro com o Lecaros que a gente está até aceitando outras apostas como se fosse algo um pouco mais certo, entendeu? O Pedro Raul é um jogador que fez uma reta final de Série B muito legal, muito boa, mas que teve um ano antes dessa reta final um pouco, digamos, complicado, assim, meio apagado. Então, assim, o que a gente espera é que ele seja o Pedro Raul do final do ano. E, assim, há um potencial ali, muito por conta do porte físico dele e tudo mais, e, enfim, por conta digamos, das valências dele, de não ser um cara, mesmo sendo um cara alto, de não ser um cara lento. Então, isso dá uma certa esperança, né? Então, Thiaguinho, né? Eu vi uma análise do lado R37, do Select R37, que me deixou um pouco preocupado no sentido de que
mais uma vez, números, tá? Números frios. Na parte, vamos dizer assim, menos subjetiva da coisa, de que assim, ele perde mais bola do que o Alex Santana. Ele é um cara que tem mais perda de posse durante o jogo do que o Alex Santana. Isso é assim, isso é muito preocupante, sabe? E a análise está lá bem completa, eu cheguei a compartilhar no meu perfil, então eu achei um pouco preocupante, sabe? Então, tem o Luiz Otávio, fraquíssimo, né? Que, enfim, mais uma compensação. Juan Renato, outro, que, enfim, que tomara que dê certo, mas o prognóstico ele não é nada bom. O Bruno Nazário foi uma dessas apostas que eu gostei. Ele não teve um ano tão bom assim no ano passado, na questão, porque teve muitos problemas físicos, porém, em alguns jogos ele mostrou coisas muito boas, né? Um desses jogos, por exemplo, que o pessoal, alguns, né, até tem se apegado muito a isso, foi o jogo da Copa do Brasil, na eliminação do... Não lembro o nome do time, né? Porque ele foi muito bem. Enfim, não lembro. Mas que ele foi muito bem, né? Então, o Atlético foi campeão da Copa do Brasil e ele teve uma importância aí em um desses jogos eliminatórios aí na fase mais aguda da competição. Mas tá aí. Então, acho que é a melhor aposta das nossas contratações. E agora, indo para o elenco, a gente ainda tem algumas carências, né? O Gabriel não ficou, mas eu acho que o Canu ele pode começar a ser usado e dar conta do recado. Não que o Canu seja do mesmo nível do Gabriel, mas ano passado, sempre que foi exigido, e por muitas vezes na fogueira, né, o Canu ele foi bem. Então, eu acho que ele pode assumir essa posição aí, uma boa... tem uma boa perspectiva aí para o Canu. E, rapidamente, sobre a saída do Gabriel, eu acho que a gente vai mais a fundo nisso, mas eu acho que, a não ser que o Dudamel, lá, o técnico do Atlético, diga que não quero, pode emprestar, e o Atlético veja um empréstimo e não uma venda como melhor opção, aí acho que ele volta. Mas assim, na minha cabeça, eu vejo que o Gabriel não volta e, enfim, infelizmente, tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Acho que a gente vai discutir isso com mais calma depois. Mas é isso, eu acho que a gente tem um elenco ainda carente, montado dentro da possibilidade do clube, e, enfim, isso daí não tem jeito, é o que a gente tem para hoje, mas mostra também como a montagem é feita, né, em cima da hora, né? Você não pode contratar um jogador peruano sem ter visto antes, sem ter ido lá ver o jogador em loco, né? Não dá para ficar contratando jogador desconhecido por vídeo de YouTube. Você tem que pelo menos ter visto o jogador em loco para justificar a aposta. E não me parece que isso tenha acontecido, né? Não, eu tenho certeza que o Rottenberg foi lá, viu uns 10 jogos do Lecaros, uns 15 do Yara, sei lá. Com certeza o Rottenberg ele fez esse papel excelente de olheiro, gestor do futebol. Tenho absoluta certeza, Marcos. Vai dar super certo o Lecaros, pode ter certeza. Eu tô otimista. O mais louco é que ele consegue fazer isso tudo e tuitar. Ao mesmo difícil. tempo. A gente que administra a página. Ele comprou um chip lá no Chile, ele tá tweetando lá do Chile, ele tá de férias lá do Chile, vendo o jogo rapaz. do Yara. Caraca, ele tá mais versátil que o Alex Santana, fazendo tudo errado. Pior que é verdade. Vamos falar um pouco disso, de como as coisas estão sendo feitas no Botafogo, e a gente também já emenda no Gabriel. Eu tuitei esses dias aí sobre o Yara, não sei como é que se pronuncia o nome desse cara. Se vocês souberem, pode me corrigir aí. Hara, né? Hara, beleza. O Montenegro deu uma entrevista aí falando que o Rottenberg estava alucinado com o Hara. Alucinado. Bom, eu fico alucinado com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, o próprio Neymar. Esses eu fico alucinado porque eu vejo os jogos dele, eu vejo que os caras driblam 1, 2, 3, marcam não sei quantos gols. Dá pra ficar alucinado. Eu pergunto a vocês, quantos jogos do Hara, a gente acabou de falar isso, né? Vocês acham que o Rottenberg viu pra ficar alucinado? Alucinado. Bom, eu respondo antes de vocês. Perdão, é só porque eu não queria perder a piada. Eu acho que se ele viu em raras oportunidades.
Não, eu falo logo, ele não viu nenhum, cara. O que o Rottenberg viu é a mesma coisa que nós, torcedores, vimos. Vídeos de YouTube, site falando, porque ele foi convocado para a seleção do Chile, né? Ele é Chileno. chileno, ele foi convocado para a seleção chilena. Meu amigo, pelo O amor de Deus, o Diego Maurício Lulinha. foi convocado para a seleção brasileira. Pois é. Jogou com o Neymar naquele sul-americano mágico lá e acabou de Marcinho! assinar com o CSA. Pois é, O cara. Marcinho foi convocado. Tanto jogador ruim vai para a seleção brasileira, quanto mais para do Chile, né? Então isso não é muito parâmetro. Vamos lá, vamos continuar. E aí eu coloquei que o lado passional da coisa, de você ver o vídeo do YouTube e você ficar emocionado, empolgado, alucinado, é do torcedor, não do dirigente, cara. O dirigente não pode ter essa paixão na hora de essa emoção na hora de contratar alguém. Ele não pode simplesmente ver um vídeo do YouTube e ficar alucinado. Então, assim, parece que ele não vai ser mais contratado, né? Mas o Lecaros foi contratado dessa mesma forma aí, de vídeo de YouTube, de notícia de site. Acho muito difícil que o Rottenberg tenha conversado com alguém lá, com o olheiro, e tenha ido lá. Acho que a possibilidade beira o zero. E assim, vamos torcer, óbvio, a gente vai torcer pra caçamba, porque o Lecaros vá bem, que ele seja igual o Michael, que também é magrinho e dribla todo mundo aí, vai pro Flamengo provavelmente. Mas assim, não pode ser desse jeito. Não pode, não deve ser desse jeito. Então assim, a gente tá pedindo tanta profissionalização e o cara que tá fazendo essa transição tá agindo igual um torcedor. E aí também, já partindo pro lado do Gabriel, a torcida queria que o Botafogo contratasse, desse os 13 milhões, mas assim, está devendo salário, está devendo funcionário, não vende nenhum jogador, não vendeu. Como que a gente vai pagar 13 milhões no Gabriel? Aí foi o que o Marcos falou, a não ser que a gente tenha uma moeda de troca, o próprio Alex Santana, ou o Luiz Fernando. Compensação financeira, acho realmente muito complicado. Como é que vocês estão vendo essa equipe de transição? Que são os mesmos caras do Botafogo de sempre. Essa postura, e até nessas contratações, você foi perfeito, Rafa, mas é porque eles fazem isso porque eles amam o clube, né? E quem ama é amador. E é por isso que a gente ainda sofre com isso. Às vezes, de boa intenção, aquele ditado, né? De boa intenção, o inferno tá cheio. Mas é verdade. A contratação do Lecaros e a especulação do Rara são surreais, né? É impossível você me dizer que você acompanha a Série B do Chile ou que você consegue acompanhar alguma coisa lá do, sei lá que time, Cobreloa, enfim, ou do Peru pro Lecaros, assim. Tanto que os próprios... O Lecaros era do Real Gagliasso, eu acho, né? Gagliasso do Peru, isso. Garcilasso. E aí... Gagliasso é ator, gente. Verdade, é o Bruno. É tudo a mesma coisa, Bruno. Ninguém, enfim. Isso aí, mas aí, cara, enfim, é passional. E eles não estão na posição de serem passional, ó, tem uma palavra, passional. Não estão na posição de serem passionais e, enfim, isso vai prejudicar a longo prazo. É muito bacana a gente saber o que está acontecendo, é legal essa ideia de transparência. Mas, pelo amor de Deus, em alguns momentos passa do limite. Você está dando informações no Twitter de contratos, você está dando informações no Twitter de salário de jogador, de negociações em andamento, quando você não é a pessoa para fazer isso. Uma coisa é um jornalista conseguir isso com furo, com o trabalho dele, porque aí faz parte da posição. Agora, qual confiança você tem de quem negocia divulgar os detalhes assim abertamente? Isso é bizarro. É isso. Então, eu acho até assim, positivo ele querer vir na rede social, conversar com a torcida, até pedir indicação de jogador, acho positivo. Agora, do jeito que ele faz, do jeito que aconteceu aí, que virou piada na televisão, em vários programas esportivos aí, ele falando que não sabia da contratação do Luiz Otávio, isso é declaração que se dê no Twitter, cara, que tem N torcedores. Aí o pior, não é nem esse caso, não. Às vezes ele fica conversando com criança, porque às vezes o perfil é do, sei lá, do Alex Santana, mas é uma criança que tá ali. Então, assim, o Rottenberg, de novo, é positivo ele querer se interagir com o torcedor.
Só que é uma linha tênue também da interação do que você não pode fazer, cara. E aí é o que o Thiago falou, ele expõe contrato, expõe valor, nega as coisas sem conferir com o resto do pessoal do comitê, que foi o que aconteceu com o Luiz Otávio. E aí, no final das contas, fica mais negativo essa participação dele do que positiva, porque ele não consegue ficar só ali na conversa ou até mesmo na indicação dos jogadores, porque o torcedor pode indicar ali, pode falar. E a gente tem, eu acho que talvez seja a inspiração deles, nós temos exemplos de outros dirigentes de outros clubes que usam o Twitter de uma maneira positiva, promovem o seu trabalho, mantêm a transparência, mas dentro dos limites que o seu cargo pede. A gente tem o pessoal lá do Flamengo, a gente tem o Rodrigo Campelo do Vasco, tem o dirigente do Palmeiras também nesse sentido, enfim. É questão de noção mesmo, parece que falta. Vocês me permitam fazer o meu papel de rabugento mesmo, enfim, eu não sei se o Rothenberg está tentando meio que recuperar aquela coisa de que, né, o Padilha, ele maltratava torcedor na rede social, bloqueava todo mundo, e o Rothenberg está tentando ir por outro caminho e tudo mais, mas eu não acho assim que torcedor tenha que opinar em contratação diretamente para dirigente ou influenciar em contratação para dirigente. Eu acho que o torcedor ele tem que ser ouvido quando a relação, por exemplo, é empresa-cliente, vamos dizer assim. Como está o acesso no estádio, o preço dos ingressos, se a cerveja no estádio está gelada, se eu estou encontrando camisa na loja, se a camisa está legal, se a camisa está bonita, se a camisa está feia, se os tamanhos estão direitinho, se o escudo não está desmanchando, aí beleza, tem que ouvir o torcedor. Agora, contratação, quem tem que fazer é um profissional, tem que ter um setor que consiga garimpar isso, gente que vá ver o jogo. Por exemplo, eu quero contratar o Rara, então eu passo, sei lá, um tempinho lá no Chile, assisto alguns jogos do cara, faço contato, pergunto, olho como é que é a opinião sobre ele, enfim, eu vivencio ali o ambiente que o cara tá, e eu consigo ver, diminuir os riscos. Risco qualquer contratação tem, mas você diminui. Agora, o cara vai para a internet, fica ouvindo, o Rothenberg, fulano de tal, legal, vou sondar. Ele não tem que ficar falando isso com o torcedor, gente. Isso é um absurdo. Entendeu? Interessante, vamos fazer uma sondagem. Não fala isso não. Entendeu? Isso nem pensando em estratégia de negociação, isso é burrice. Então, assim, eu fico abismado. Aí tem gente que eu sou rabugento, entendeu? Eu sou... não, porque você não quer que o clube ouça a torcida, você está sendo elitista. Negativo. Eu só quero que eles sejam profissionais. Eu só quero que o cara tenha a mínima capacidade de fazer o trabalho a qual ele se propõe. Outra, aí ele virou para um torcedor e falou assim, muito que o torcedor cornetou lá a contratação do Rara, né, a possível contratação do Rara. Aí ele vai e responde o torcedor assim do nada, que ele é um ente, né? Ele aparece sem ser citado, ele não tem nem aquela coisa de você falar o nome 3 vezes, ele aparece. Aí ele vai e fala o seguinte, muito engraçado, você tem alguma sugestão, então? Não, o torcedor não tem que ter sugestão. Quem tem que ter isso é ele que está fazendo o trabalho. O Rothenberg não é um profissional da área. Ok, então sai do comitê de transição, comitê lá de futebol, e não participa, já que você não é um profissional. Já que você não se julga capaz de fazer isso. Já que você tem que ficar pedindo palpite de torcedor que não tem obrigação profissional de fazer isso. O torcedor ele tem que torcer se ele quiser. Entendeu? Então, assim, eu não consigo... ele é gente boa, ele pode ser gente boa, ele pode ser... Tá, meu problema não é com a pessoa do Rothenberg, tá? Ele deve ser um cara muito legal. Agora, isso que ele está fazendo, para mim, não tem nada de positivo, nada, assim, não consigo ver nada de positivo, nada de legal. Só mancha a imagem do Botafogo e mostra que, assim, enquanto não chegar o profissionalismo, a gente ainda vai sofrer muito.
Acho que você falou é importante sobre da situação empresa-cliente, né? Da relação, como você disse. E hoje, quando o Rottenberg aparece no Twitter, nas redes sociais, é só para falar sobre contratação. Então, assim, o Rottenberg apareceu, aí vem a torcida. Vai nesse, vai naquele, que não sei o que. Aí o Rottenberg, eu acho que para dar uma satisfação, vai lá e responde. Não responde, né, meu amigo? Não precisa responder. A torcida fala, você finge que escuta. Mas ele tá escutando, né? Ele tá escutando, ele tá anotando, ele tá sondando do jeito que ele fala. Então, assim, a gente tá numa transição para SA, mas essa transição continua amadora, do jeito que sempre foi o Botafogo. O Montenegro, apesar de todos os elogios que a gente tem a ele nessa reta final, continua dando declarações equivocadas em relação a jogador, em relação a elenco. Desnecessárias, né? Ele quer amaciar a torcida, mas aí acaba repercutindo mal entre os jogadores. Ele falou lá do Diego Souza que quando a gente não pode ter uma Ferrari, tem que ir de Fusca, sei lá, ele falou um negócio desse. Quer dizer, você está falando mal dos jogadores. Fiat. É de Fiat, ou seja, você está. Ainda bem que é do mesmo grupo, né? Você está Pelo menos é falando mal italiano. dos jogadores que estão no elenco. A gente não pode ter o Diego Souza, mas então a gente vai ter lá o Pedro Raul, que serve, É o, verdade. o Igor Cássio, que serve. Então vai andar, vai andar. O importante é que ande. Então, assim, pô, Montenegro, muito obrigado por tá fazendo, né? Mas, pô, vamos segurar, vamos maneirar aí na. Para de dar entrevista, eu acho que é melhor. Para de dar entrevista e segue aí no plano da transição, que eu acho que é melhor. Tiago, quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, é porque eu tenho a impressão que essas declarações do Montenegro são feitas. Ele não é burro, ele não é relapso, ele não é. Ele realmente acha e ele sabe que vai ter um impacto. E ele, muitas vezes tem o impacto que ele quer, às vezes tem a consequência que ele quer. Só que muitas vezes é irresponsável. Até sobre os investidores. Ele, essa semana, falou que tinha aí 18 investidores interessados. Ontem o CEP, que até 3 meses atrás era apenas o vice-presidente, apareceu na entrevista coletiva para anunciar a jogadora. Aí, Sim, e eu ele fiquei espantado falou, também quando. porque vice-presidente não faz nada, né? Não significa nada, enfim. Enfim, vou segurar aqui o xingamento. E aí ele falou que, na verdade, a fase que está agora é a conversão, a situação jurídica a concretização do que foi decidido no Conselho Deliberativo, já teve sem reunião com alguns investidores, mas, enfim, o CEP nesse sentido ele foi muito mais polido, ele deu menos detalhes e às vezes menos é mais, que é o tipo de coisa que precisa ser feita com muito cuidado. Mas o que você falou é verdade, eu não tinha parado de pensar desse jeito. Você fala, não temos como ficar com uma Ferrari, vamos ficar com uma Fiat. Então quer dizer que os outros jogadores que já estão lá são Fiat, né? Que só é complicado. Mas vamos seguir, se Deus quiser. Falamos isso há algum tempo, mas mais que nunca tá acabando. Falar rapidamente da Copinha, vai ter jogo, hoje, né, quinta-feira, contra o Noroeste, jogo vida ou morte, né, porque o Noroeste ganhou o outro jogo, o Botafogo tá com 4 pontos, como o Novo Horizontino, né, o outro time tá com 4 pontos também, o Noroeste tá com 3, então quem ganhar hoje, o Botafogo tá com empate também, né, se classifica. Para se classificar em primeiro tem que torcer pro Noroeste tropeçar, empatar pelo menos, e a gente teria que ganhar o nosso jogo. Novo Pra gente Horizontino. classificar. Novo Horizontino, pra gente classificar em primeiro. Essa é a situação da Copinha. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre a Copinha? O setor visitante está lá fazendo um tour pelo interior de São Paulo. Tô rindo muito, mano. Não sei se vocês têm acompanhado o Instagram do Pedro Depp. Tá bom demais. Aquilo lá é um dos mais raiz. Como gosta de arquibancada do Pedro, né? Mas até porque para aguentar esse Botafogo sub-20 tá difícil. Tá bem difícil. Tudo bem que no último jogo nós fomos garfados, porque faz parte do Botafogo Futebol Regata ser garfado desde o Fraldinha, mas além disso tá bem semelhante ao profissional. A gente percebe uma linha bem igual assim de futebol ruim. Então, o que eu vejo sem Botafogo na Copinha é que os outros times chegam muito. É aquilo que a gente estava falando do Lecare sobre ele ter que ganhar massa, sendo que o Botafogo é horrível nisso, que os próprios jogadores da base não sobem com massa muscular. Eu vejo o jogador, não
esses times que a gente está enfrentando agora. Mas quando as fases vão afunilando, a gente vê o time do São Paulo jogando, o time do Flamengo que não está nessa copinha, mas o time do Corinthians também. Os moleques parecem tudo adulto de 30 anos, pelo menos de corpo. Então, assim, aí vai pegar o jogador do Enio. Caraca, o Enio parece uma vareta, tá ligado? Ele jogou bem, joga bem, é um bom jogador, é liso, é rápido. Mas se for pegar um zagueiro, um volante troncudo, não vai passar. A não ser que o cara também seja travado. E aí o N é liso, vai passar. Mas então, assim, a maioria dos jogadores do Botafogo são magrinhos, não tem força física, e aí no final das contas acaba saindo numa fase oitava de final, quarta de final. Isso não sai antes, né? E depois que sobe profissional, sofre com isso. Ezequiel sofreu com isso quando subiu, o Juan sofreu com isso, e o Juan já é um pouco mais parrudo. O Luiz Henrique, que tá aí agora, é fininho também. O Lucas Campos, até hoje, esmirradinho, 2 anos de profissional. É complicado. Os jogadores do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Flamengo, enfim, dos outros times de Série A, são completamente diferentes do nosso. Aí é o que Pior a gente tava parece falando. ser verdade. Não, a gente estava comentando sobre falta de dinheiro, né? Que falavam antes, que foi até você que trouxe essa informação sobre a falta de suplementação na base. É sobre isso, né? Aí o cara sobe profissional ainda magro, tem que subir porque o Botafogo não contratou ninguém, falando do ano passado, todos foram jogados na fogueira. Então, é como você falou, só o Juan é um pouco mais forte, o Bochecha também, ele já tem um corpo bem definido assim, não é magro, não é forte, mas o corpo dele é bem definido, assim, no sentido de ser um atleta profissional. O Marcelo também já está com 24 anos, já ganha dinheiro, eu não duvido nada que o Marcelo faça isso por conta própria. Então Mas é você isso. vê, o Marcelo subiu em 2017 e agora, do final do ano para cá, que ele tá assim, tá forte. Mas 2 anos, 3 anos depois quase, né? Pois é. Bom, a gente estreia no Carioca dia 18, agora de janeiro, contra o Volta Redonda, lá em Volta Redonda. Infelizmente não vou poder ir, mas por um bom motivo, é aniversário do Gabriel, que já fez podcast com a gente, tá no grupo do WhatsApp. Então ele vai fazer, vamos num show de tango, que ele gosta muito, mentira, a gente vai num samba. E eu não vou, infelizmente não vou conseguir ir no jogo com Volta Redonda, que eu iria apenas pela zoação, né? Pra beber uma cerveja, porque, pô, ver o Sub-20 não dá. E aí, depois, dia 26, enfrenta o Madureira, em Madureira, no Conselheiro Esse aí Galvão, eu né? tô. Eu também quero ir. Esse aí eu tô. Apesar do calor que vai fazer, da excelente planejamento da FERJ de colocar um jogo no verão 16 horas, eu quero ir também, passar mal lá na arquibancada. Estádio muito, muito legalzinho, apesar desses problemas, que sempre tem alguém passando mal e tudo mais, mas é um estádio muito gostoso de assistir jogo, recomendo. Não, eu quero ir. E aí, depois, eu não sei precisamente a data, mas é a nossa estreia no Newton Santos contra um adversário que a gente não sabe ainda, tá na seletiva do estadual aí para subir para a primeira divisão. E, rapazes, qual a expectativa inicial do Carioca? A gente vai jogar as 2 primeiras rodadas com time juvenil, misto, sub-20. Só não passar vergonha, né? Por favor, cara. Pior que eu tô com medo de ser pior do que ano passado. E aí fica complicado. Né? Difícil. Ser pior que ano passado é difícil. Mas pelo menos vai ser oficial, porque a gente já vai estar jogando com o time B, C, D, se é que a gente tem isso. Dia 18 eu não vou poder assistir, porque eu vou estar num compromisso meio inadiável. Eu sei que eu já falei, mas eu vou falar de novo, eu estou casando. Pô, será que tu não consegue botar uma televisãozinha ali do lado do padre? Cara, na hora do... Cara, eu não sei, cara. Eu acho que não vai rolar, não. Até porque senão eu vou ficar puto no dia do meu casamento, eu não quero isso. Deixa lá de boa. Tudo bem. Mas eu confesso que a minha expectativa é não ter expectativa. Que barulho é esse? Então, primeiramente queria dizer que o Thiago tá errado. Eu, por exemplo, botei meu casamento para domingo de manhã para não conflitar com o jogo do Botafogo. Segundo, que eu acho que o Botafogo está dando o valor correto para o estadual, entendeu? Que é jogar ir colocando os principais, entre aspas, jogadores aos poucos, entendeu? Vai segurando com a molecada, tenta segurar, arrumar uns pontos, entendeu? Se possível, tentar ganhar,
E aí vão ter 2 clássicos no final lá da fase, que, enfim, podem aí, de repente, fazer com que o Botafogo se classifique. Ou não também, assim, é bom passar de fase, mas é aquilo. Acho que a gente tem que encarar que os estaduais eles estão começando a ver o seu fim. E o Botafogo ele precisa entender isso, né? Mas eu acho que o Botafogo está dando o valor correto para o estadual. Minha expectativa é um estadual morno, fraco, ruim. Não tem expectativa nenhuma de título. Se ganhar, ok, muito bom. E se não ganhar, não é nada demais. Não vai ser o fim do mundo. Bom, rapaziada, tá chegando ao fim o nosso primeiro episódio do podcast em 2020. A gente está com um planejamento de fazer 2 podcasts por semana, um ao vivo, outro gravado. Esse é o primeiro gravado, o ao vivo a gente está vendo qual o melhor horário para encaixar todo mundo. Esse primeiro episódio foi bastante legal. Quero agradecer ao Marcos, ao Thiago novamente pela participação. Segue a gente nas redes sociais. Bom, o meu todo mundo já sabe, @Rafael Corneta no Twitter, no Instagram. Facebook eu não tenho. Só o pessoal, mas eu não uso. O Thiago tá com o perfil do Botafogueando. O perfil que mais cresce no Brasil é Botafogueando underline, não é isso, né, Thiago? O Marcos Isso. é @MarcosC13. Ele também tá no BFR Notícias, tá no Ponta de Lança. Ele vai falar mais um pouco sobre os projetos dele, para vocês acompanharem. E bom, rapaziada, quero deixar a mensagem final aí. Vamos lá, então. Prazer estar iniciando mais um ano, um projeto bacana demais de botafoguense, feito para botafoguense, sem compromisso nenhum, rabo preso para nenhum dos lados. Sigam lá o Botafogueando. Semana que vem a gente deve fazer mais um, antes de eu casar. Se vocês não estiverem sabendo, eu vou casar. Mas eu tenho que repetir, tá caindo a ficha. Valeu, rapaziada. Prazerzaço. E aí, Marcos, quer mandar a mensagem final aí pro pessoal? Galera, muito bom estar de volta. Dá saudade de participar. A gente estava conversando, né? E a gente está com uns projetos muito, muito legais aí para 2020, né? Aqui no podcast. Então fiquem ligados, sigam a gente aí. O Rafael, como sempre, já deu o serviço aí, né? Botafogueando, o BFR Notícias, Marcos com o UC13, né? Como eles gostam de falar. E é isso, gente. Não vamos amaciar, não. Vamos estar atentos ao Botafogo. Não é porque vai virar SA que a gente vai deixar de analisar, criticar quando for necessário, entendeu? E lutar pelo Botafogo, tá? A luta pelo Botafogo não tem continuar. E quando virar esse a gente tem que cobrar mais. Quando virar esse a gente tem que cobrar mais. O nível de exigência vai aumentar ainda mais. Eu vou querer. Se vocês acham que a gente é implicante, a gente vai ser mais. Vou querer ser eu demitido, vou querer... Pelo amor de Deus, se eu não chegar com o Messi aqui no segundo ano, vai embora. Isso. Vou botar ou lá, Jack vou Grealish. deixar no muro lá. Isso. E outra coisa, Jack Grealish, tomara que ele seja agenciado pelo Eduardo Duran, né? Que aí vem parar a aqui. gente consegue trazer ele, que é o maior 10 inglês vivo. Mas, galera, é isso. No mais, vamos aí nesse ano novo, que seja um ano de grandes realizações para o Botafogo e para todos nós. E parabéns já para o Thiago aí, que vai casar, não sei se vocês estão sabendo. É verdade. Que seja de fato um ano novo, né? Foi poético. Para você, com certeza. Muito bom. Para você, com certeza. Bom, antes de encerrar, quero mandar um abraço pro Arthur Oliveira, que é um amigo nosso aí, que mandou mensagem falando pra gente produzir mais podcast, porque ele caminha pela manhã e nada melhor que ouvir sobre o Botafogo de manhã. Então tá aí, Arthur. Amanhã a caminhada tá garantida, pelo menos. Agradecer de novo o Thiago, o Marcos, agradecer a todos os botafoguenses que escutam o nosso podcast. Se inscreve no canal, se está escutando pelo YouTube, segue no Spotify, no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, enfim, está em todas as plataformas aí de streaming. Muito obrigado, até a próxima, saudações alvinegras para todo mundo, um abraço.